Minha querida, veja, para as mulheres que estão nos assistindo até agora e se identificou com tudo que a gente conversou, qual é o primeiro passo para que ela possa integrar essas histórias dela de dor, curar essas memórias no corpo físico e finalmente fazer essa transição, né, dessa vida sexual que foi baseada nesses traumas, nessa vida ruim, para uma verdadeira liberdade sexual dentro desse relacionamento, desse casamento? Primeiro, se permita ser tocada, se permita conversar, se abra com seu parceiro. Ele não sabe as suas dores, ele não sabe as suas feridas, ele não sabe o que aconteceu antes dele entrar na sua vida. Então, se é alguém que você realmente confia, isso é a primeira coisa que eu falo. Eu falo sempre assim, gente, casamento, eu vou falar eu sempre tive medo de casar. Não é nem por causa do casamento dos meus pais. Meus pais tiveram um casamento que eu nunca vi meus pais brigando dentro de casa. Eu falo que nos 26 anos que eles foram casados, eu vi 2 discussões deles, e mesmo assim eu era criança, quando eu chegava na hora da discussão, eles paravam como se nada tivesse acontecido. E, enfim, e meus pais se divorciaram com 26 anos. Quando eles tinham 26 anos de casado, eles se divorciaram. Então eu tinha medo de casar. Olha que engraçado, né? E o meu medo vinha de família. Ai, tio que traiu tia, tio que batia em tia, e você só ouvia coisas negativas sobre o relacionamento. E ainda tem meus traumas de infância. Então, por isso que eu falo, eu mesma me coloco nessa situação, nessa pergunta que você fez. Primeiro, eu me permiti ser tocada. Eu me permiti me comunicar com meu marido, porque eu falo que meu marido é meu melhor amigo. Então, eu converso sobre tudo com ele. Ele sabe do que eu passei, ele sabe as dores que eu tive. Ah, Thalita, mas você falou aqui que tem um movimento que ele te tocava e que você não falava. Sim, gente, às vezes não é tudo que você fala, mas ele sabia o que eu tinha passado. Sim. E depois que eu fiz esse tratamento com a psicóloga, e ainda por cima, essa última psicóloga me falou isso, eu falei pra ela, assim, sabia que eu tinha uma coisa que eu não sabia, eu nunca te contei, e que quando acontecia isso, eu não gostava? Olha que engraçado, ele parou de fazer o movimento. Então ele falava assim, então não vou mais te tocar dessa maneira. E assim, ele não é que ele falou, não vou mais te tocar dessa maneira. Ele simplesmente parou, e eu observei que durante a nossa relação, ele não toca. Tanto que hoje em dia sou eu que pego a mão dele e eu coloco na região assim, falo assim, pode botar a mão aqui na bundinha, não tem problema não. Entendeu? Eu vou guiando ele e ele vai me guiando, e isso gerou uma conexão incrível. Eu falo que meu relacionamento hoje é muito mais saudável pelo fato de eu ter me curado, de eu ter me permitido, de eu ter curado minhas feridas físicas e emocionais. Porque sim, gente, chegou uma época da minha vida que eu tinha dor na relação, eu tinha dor na penetração. Era uma coisa ruim e que era insuportável, não só pelo fato de eu ser portadora de endometriose, que também pode ter esse fundo emocional, né? A gente sabe disso hoje em dia, pode ter um pouquinho desse fundo emocional. E tudo isso. Então, assim, se permita, se toque, tenha conexão com o seu parceiro. Isso é fundamental. Eu falo que eu tenho um casamento incrível. Eu aconselho todo mundo a casar. Eu falei que se eu soubesse que casamento seria tão bom, teria casado antes. Isso. É perfeito? Não, gente. Perfeito só foi Jesus Cristo, não graças existe ninguém a perfeito, Deus. né? Tem os altos e baixos, mas desses altos e baixos a gente tem conexão, a gente tem prazer. Não é o prazer só, tipo, sexual. É o prazer de comer ali, tomar um café da manhã com alguém junto. É um prazer de dar um beijo de boa noite. É um prazer de falar, e aí, você dormiu bem? A pessoa dormiu do seu lado. Não importa, mas pergunta. Entendeu? Cria essa conexão. Sinta prazer de outras formas, além de ser o prazer só na cama. E isso vai fazer com que sua conexão na cama seja melhor ainda. Nossa, que perfeito. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu amei. Eu também amei. Muito obrigada. Esse tempo aqui com Thalita. Eu que agradeço por você vir estar junto comigo nesse primeiro episódio, que serão muitos, né? E você será minha convidada várias vezes. E eu tenho certeza que o conteúdo que a gente trouxe aqui, eu acredito que vai atingir muitas mulheres, vai mudar a mentalidade delas, vai elevar o nível de consciência. O nosso objetivo aqui é, de fato, gerar transformação nessas vidas. É um conteúdo que talvez as pessoas achem polêmico, mas pra gente que já tá resolvida na vida... Gente, não é polêmico. Quebre os tabus, jogue o tabu no chão e se permita. Na verdade, é um feliz, assunto que né? todo mundo sabe que faz parte da vida natural do ser humano, né? Mas que tem medo de falar, receio de conversar. Mas se a gente conversasse mais sobre esse assunto, ele seria muito melhor aproveitado. Muito obrigada, meu amor, por estar aqui junto comigo. Obrigada a você. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Vou colocar suas redes sociais, seus contatos, onde eu postar, né, esse vídeo. Pode colocar. Que Deus abençoe.
E que nós teremos muitos outros encontros aqui com muitas outras convidadas maravilhosas, igual a você. E muito obrigada e até o próximo podcast de Van Feminino. Aproveitando o nosso conteúdo de hoje, nós falamos sobre a interferência do trauma infantil na sexualidade feminina. Esse aqui é o meu livro. Ele é fruto de muitas escutas de muitas mulheres que sofreram violência doméstica. E dentro desse contexto, também a violência, né, o abuso sexual. E aí, por causa disso, eu escrevi esse livro porque essas mulheres que vivenciaram e que vivenciam contexto de violência doméstica, elas não sabem. Pelo menos 80% dessas mulheres, elas não sabem que estão dentro do ciclo da violência. Aqui é um guia prático para você descobrir se você está ou não dentro do ciclo de violência. É um livro que todas as mulheres precisam ler. Eu não vou dizer que as crianças, mas a partir dos 18 anos, é obrigatório todas as mulheres leem para que elas possam se identificar e, na verdade, também quebrar esse